Bom, coube a mim aqui trazer uma palavra sobre a vida financeira, né? Sobre como a gente cuidar da vida financeira. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso ensinar para vocês como ficar rico. Tá bom? A expectativa é essa. O pastor vai ensinar a gente, né? Como ficar rico. Olha, teologia da prosperidade, né? De repente é isso, né? Eu não sei se eu vou conseguir ensinar você a ficar rico. Veja só, a vida financeira é um aspecto importante da nossa vida como um todo, porque muitos problemas que a gente passa têm a sua origem nas dificuldades financeiras que a gente pode atravessar ao longo da vida. Não sei se você já olhou aí as estatísticas, mas inclusive casamentos acabam por causa de problemas financeiros, né? Aquela promessa que o pessoal faz na hora do casamento nem sempre se cumpre, né? Na saúde ou na doença, aí fala na riqueza ou na pobreza, a gente promete ficar até o final. Mas tem casamento que acaba por causa de problema financeiro, né? Há uma crise e aí as pessoas não sabem lidar com isso e acontece que às vezes o casamento realmente acaba por causa disso. Mas, como eu disse aqui brincando, eu não vou ter um segredo para compartilhar ou uma fórmula mágica para a gente ficar rico, né? Isso não existe. Mas o que existe e o que é importante no meu entendimento a respeito desse assunto é que a gente precisa viver bem, né? Independente de quanto a gente ganha, independente de quanto a gente tenha financeiramente, mensalmente. Eu creio que é importante olhar para os princípios da palavra de Deus para que a gente viva bem. O conceito que Jesus passou, né, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ela prevê, esse conceito prevê que a vida seja boa de ser vivida, não apenas sobreviver, né? Muitas vezes a gente só sobrevive. Você está vivendo, né? Você está cada mês aí tentando sobreviver, mas a vida não tem qualidade. E qualidade de vida é independente de muito dinheiro, né? Isso eu queria deixar claro aí. É claro que o dinheiro facilita, né, as coisas, mais dinheiro proporciona mais coisas, mas não é impossível você ter vida aí em abundância, mesmo que você não tenha dinheiro. Mas o que a gente precisa fazer? Olhar para o princípio da palavra de Deus. É nela que tem os princípios, né? É nela que nós vamos encontrar a base de tudo. Então, há um princípio bíblico que é o princípio de semear e colher. Você já deve conhecer esse princípio, né? A palavra de Deus diz, inclusive, que de Deus não se zomba e aquilo que o homem semear, ele colherá. Esse princípio você encontra em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que é o princípio da semente e da colheita. Você colhe conforme aquilo que você semeia. E esse princípio vai nos ajudar a ter um entendimento sobre essa área financeira. Eu quero começar lendo um texto em Eclesiastes, no capítulo 11, um texto bem curtinho, até o versículo 6, mas que vai tocar nesse princípio de semear e colher. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém. Então, esse texto aqui de Eclesiastes, que é um texto de sabedoria, não uma palavra de sabedoria dada por Deus, e a gente crê na palavra de Deus, apresenta aqui esses conselhos de Deus
para que a gente transforme a nossa vida, nosso trabalho, as coisas que a gente faz e produza o que é desejável e aquilo que a gente de fato precisa. Então, há um princípio no mundo que diz assim: se conselho fosse bom, ninguém dava, a gente vendia, né? Esse é o princípio do mundo. Mas para Deus as coisas não são assim. As coisas boas Ele nos dá de graça. A melhor delas, a salvação, é gratuita. E os conselhos de Deus são bons e são gratuitos também. Né? E Deus nos dá para que a gente ande por eles. Deus nos mostra o caminho para a gente seguir. Se a gente seguir, vai ser melhor, certamente, para a nossa vida. Então, essa visão de que conselho, se fosse bom, se vendia, é aquela visão só materialista, né? Da pessoa que só vê as coisas no âmbito material. Só que os conselhos de Deus são espirituais e estão aqui para basear a nossa vida e são de graça, estão disponíveis na palavra de Deus. Deus me ama, é o primeiro princípio. Você crê? Deus ama você. Então Deus tem um plano bom para a sua vida. O plano de Deus, nós falamos aqui com o pastor Manuel, né, de planejamento. Deus tem plano? Tem. E qual é o plano? A Bíblia diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra. Então Deus tem bons planos para mim. Deus tem um propósito. Quando Deus criou o homem, tinha um plano para o homem. Esse plano foi meio que frustrado. Por quê? Porque o homem decidiu pecar. É interessante que Deus tem um plano, mas nos deu livre vontade. Cada um de nós pode fazer o que quiser da vida. Nós temos liberdade para escolher o que fazer. E às vezes a escolha errada faz com que o plano de Deus seja frustrado. Deus tem um plano para mim, mas eu decido de outra forma. Eu faço aquilo que não deveria fazer, eu erro, eu peco, e aí o plano não vai se realizar. Mas nos conselhos que Deus nos dá na palavra, nós temos aquilo que é melhor. E aonde está a nossa vantagem? Em obedecer a palavra, em receber o conselho, em aplicar a nossa vida. Porque também em relação à Bíblia, nós somos livres para fazer o que a gente quer. Deus nos diz uma coisa: eu obedeço ou eu desobedeço. Eu sigo ou eu não sigo. Eu vou atrás desses princípios e aplico eles na minha vida, ou vivo do jeito que eu acho melhor, vivo do conselho dos meus amigos. Essa decisão é de cada um. Leia aí um pouquinho atrás de Eclesiastes, Provérbios, no capítulo 12. Vamos ler aqui Provérbios, capítulo 12, versículo 15. Olha o que está escrito: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos a quê? Aos conselhos. Veja, dar ouvidos aos bons conselhos, aos conselhos de Deus, é sinal de sabedoria. Então, se eu quero ser sábio, eu preciso dar ouvidos à palavra de Deus. Por que isso é tão importante? Eu bato nessa tecla. Porque no mundo a gente tem muitas coisas hoje sendo ensinadas. Temos muitos princípios, alguns até são bons, nós podemos aproveitar, nós podemos trazer para a nossa vida, mas não há nada melhor do que os princípios de Deus. Então, por mais que as coisas sejam boas, eu possa desfrutar delas, eu preciso dar ouvidos à palavra de Deus e viver baseado nela. E não nos programas de autoajuda, não é? Nos conhecimentos desse mundo, nas coisas que as pessoas nos oferecem, mas sim naquilo que a palavra de Deus tem para nós. Então, no texto que a gente leu aqui em Eclesiastes capítulo 11, Deus está aqui nos dando um conselho para semear e para colher, para trabalhar e para receber e desfrutar o fruto do nosso trabalho. Essa é uma grande questão, desfrutar o fruto do seu trabalho. Como eu disse aqui, não depende de ter muito ou de ter pouco, de ganhar muito bem ou de ganhar mal até, não ganhar o suficiente. É a situação que muitos de nós podemos passar. Talvez ninguém ganhe o que gostaria de ganhar, né? Talvez a gente sempre ache que, poxa, meu salário podia ser melhor, né? Por mais que você ganhe, talvez você diga assim, eu acho que eu valho mais do que isso. Isso pode ser um pensamento. Por mais que você trabalhe, você acha que não é tão bem remunerado quanto poderia ser. Mas a realidade é que a gente precisa aprender a viver com o que tem.
e viver em abundância, e viver bem. E o que é preciso para que isso aconteça? Mais uma vez, aplicar os princípios de Deus naquilo que eu trabalho, naquilo que eu recebo, aplicar corretamente o que eu ganho, não é viver com aquilo que eu ganho, ter uma vida equilibrada, usando a palestra anterior, ter o planejamento, né? Ter a organização para saber o que eu ganho, aonde eu gasto, no que eu gasto, se é o que realmente eu deveria fazer com o meu dinheiro. Tudo isso está somado aos princípios de Deus para que a gente possa viver corretamente. Esse primeiro princípio, no versículo 1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Esse versículo aqui, ele sempre foi muito intrigante, não é? Eu, pelo menos, olhando para ele com a minha mente racional, eu penso que pão e água não combinam. Né? Você pensa isso? Você já jogou o pão na água? Estraga, não é? O pão na água. Depois que você lança na água, parece que não dá mais para aproveitar. O pão vai inchar, vai mofar, sei lá. Mas então é um versículo aqui para deixar uma interrogação. E uma coisa que diz o texto é que essa atitude de lançar o pão é como um investimento. Um investimento que eu vou colher depois de quanto tempo? Depois de muitos dias. Veja, um investimento a longo prazo. Então, o primeiro princípio que Deus está ensinando, eu não devo viver apenas para o dia de hoje. Eu preciso, de alguma forma, planejar, como foi dito aqui anteriormente, né, o meu futuro, o que eu quero daqui a algum tempo, aonde eu quero chegar. Né, eu preciso pensar um pouquinho a longo prazo. É verdade que a Bíblia diz, basta cada dia o seu próprio mal. Eu não devo andar ansioso com o dia de amanhã. Mas planejamento nada tem a ver com ansiedade. Quando Jesus falou de ansiedade, ele falou dessa preocupação excessiva que faz até com que o meu hoje seja conturbado porque eu não paro de pensar no futuro. Mas o planejamento para o futuro é importante e aqui está o princípio ensinado nesse versículo de algo que eu preciso pensar para o meu futuro. E o pão é significativo porque é o alimento mais básico. Jesus, quando ensinou a orar, ele disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, pão é alimento, pão é o básico. Pão, a gente diz, eu vou sair para trabalhar para ganhar o pão. Todo mundo fala isso, né? Então, é muito simbólico o que está dito aqui. Ele está dizendo para eu lançar esse pão. Eu não devo ficar ansioso pelo meu futuro. Está lá Mateus 6,34, né? Já citei, vamos lá ler aqui rapidamente o texto, em Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ótimo, Jesus diz que eu não devo ficar inquieto, mas eu não posso pensar apenas no meu aqui e agora, apenas no meu hoje, não é? Então eu preciso imaginar algo para o meu futuro. Lançar o pão sobre as águas para que depois de muitos dias eu venha a receber de volta aquele rendimento. Eu vou encontrá-lo, eu vou recebê-lo novamente. Então, quando eu paro de semear, eu paro de colher. Isso é o princípio da semente, de semear e colher. Parei de semear, parei de colher. Não há como colher aquilo que eu não semeei. Não há como receber aquilo que eu não investi. A gente pensa assim, poxa, eu podia ter investido o meu dinheiro. Eu me lembro disso, que na época que começou a se falar em Bitcoin, você sabe o que é Bitcoin? A moeda virtual aí, que está na moda, né? Eu me lembro que na época que começou a se falar em Bitcoin, eu pensei assim, eu vou comprar Bitcoin. E aí alguma coisa aconteceu, eu não comprei o Bitcoin. Me arrependo até hoje. Porque poderia ter ganho muito dinheiro se eu tivesse comprado naquela época lá, aquele Bitcoin baratinho. Hoje está um absurdo lá e tal. Então, não há como eu ganhar o que eu não investi. Não adianta eu ficar aqui lamentando, eu não comprei o Bitcoin. Eu não vou receber porque eu não investi. Eu não semeei. Então não tem como eu colher. Isso não adianta. Não vai de forma nenhuma alguém colher aquilo que não semeou. Então, se eu paro de investir, de aplicar, não tem como eu colher. Então, o que chega às minhas mãos, o dinheiro do meu pão de cada dia,
Eu preciso usá-lo bem. Eu preciso gastar bem aquilo que chega às minhas mãos. E isso se aplica a todas as áreas da minha vida, não só a financeira. O investimento que eu faço vai gerar um retorno. O que eu semeio vai gerar uma colheita. Né? Se eu estudei, eu vou me formar. Se eu me apliquei a alguma atividade, eu vou me aperfeiçoar naquela atividade. Aonde eu semeio, eu vou depois colher. E sempre aquilo que se colhe é maior do que aquilo que se semeia. A semente, às vezes, é muito pequenininha, mas o que vai se colher, às vezes, é um fruto grande, uma árvore frondosa. Então, o que se colhe é sempre maior do que aquilo que a gente semeia. E eu preciso aprender a semear em todas as áreas. Eu preciso aprender a semear também na obra de Deus. Isso é um princípio. A gente não aprende isso sozinho, a gente precisa ser ensinado. E quando a gente descobre esse princípio, as coisas mudam. Né? Gente, muitas vezes eu ouvi falar isso no início da minha conversão, e o bispo Roberto até dizia isso, que o bolso é a última parte do homem que se converte. Por que que o bolso não se converte? Porque a gente aceita ouvir a palavra de Deus, a gente aceita começar a frequentar a igreja, a gente aceita se batizar, mas até aceitar dar dízimos e ofertas, olha, para alguns isso demora demais. Porque o bolso não se converte. Porque a gente está seguro ali no bolso. E aí a gente perde nesse princípio, que é o princípio de fidelidade de Deus, de semear e colher. Não que eu trate o dízimo ou a oferta como simplesmente uma semente, mas olhando para o princípio, é inegável que Deus, de alguma forma, se compromete comigo quando eu me comprometo com Ele. É inegável que isso vai acontecer. E assim o Senhor certamente abençoará. Ah, mas eu ganho pouco. Mas quando se fala em dízimo, se iguala a todo mundo. É tudo igual. Tanto quem ganha muito ou quem ganha pouco dá a mesma coisa, porque há uma proporção. Então a proporção é igual para todos. E nesse momento, então, ao ser fiel no pouco, como diz a Bíblia, sobre o muito eu sou colocado. Não é a promessa que disse Jesus? Seja fiel no pouco e sobre o muito você será colocado. Então veja vários aspectos na vida financeira que passam por esse princípio. E às vezes eu vejo, eu luto, e a Bíblia mesma diz que muitas vezes a gente recebe o salário e coloca, como diz a Bíblia, num saquetel furado. O que é o saquetel furado? Ele não retém. Você recebe, mas como você bota, vamos imaginar, num saquinho furado, o que acontece? Cai tudo do saquinho furado. Aí quando você bota a mão lá para pegar, cadê? Já não tem mais. Essa perspectiva bíblica é falada exatamente em relação às prioridades. Quando eu trabalho e tenho a sensação de que tudo que eu ganho é como se eu estivesse num saquetel furado, porque nada fica, não tenho nem para pagar as contas e não dá até o final do mês e as coisas vão embora. Olha para dentro de você e pergunta como é que está esse princípio na sua vida. O princípio de semear e colher. Aí talvez você perceba que você está indo pelo lado errado, porque você está não semeando, mas querendo colher. Você não está plantando, mas está querendo colher um fruto. E não vai acontecer. Então veja, há vários aspectos que a gente precisa considerar. Tudo que a gente semear, a gente vai colher. Se a gente semear coisa boa, vamos colher coisas boas muito maiores. Mas o mesmo princípio vale para o mal. Se eu semear coisas ruins, eu vou colher coisas ruins muito maiores, porque a semente é sempre menor do que o fruto que ela dá. O fruto é sempre maior do que a semente depositada na terra. Então, aquilo que eu colho, eu vou realmente colher. Em Gálatas, capítulo 6, vamos ler? Gálatas, capítulo 6, versículo 7, aquele verso conhecido, Gálatas 6, versículo 7. Está escrito: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também fará. Então, aqui está o princípio e ele é irrevogável. E o princípio de que a gente colhe sempre mais do que a gente planta. Lucas 6. Vamos ler agora no Evangelho,
Segundo Lucas capítulo 6, verso 37 e 38. Diz assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Agora o 38. Dai e dar-se-vos-á. Não dar-se-vos-á, olha o que diz: boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, o que eu recebo é sempre muito maior do que aquilo que eu dou. É o princípio. Princípio do retorno, da semente, da colheita. A colheita sempre maior do que aquilo que você investe. Então, o Senhor Jesus ensinou esse princípio, que ao dar, eu recebo e recebo muito mais, de forma muito mais abundante, recalcada, sacudida, transbordante. Isso tudo é colocado sobre a minha vida. Então, lance o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você vai colhê-lo. Esse lançar sobre as águas, como eu disse aqui ainda há pouco, é o passo de fé. Por quê? Porque parece que eu vou estragar o pão. Parece que o pão sobre as águas não vai ser aproveitável. O pão, como eu disse, simboliza o meu trabalho, o meu suor, aquilo que eu trabalhei para ganhar, o meu sustento, o meu dinheiro, os meus bens. Eu vou lançar isto sobre as águas, não é? De que forma Deus quer me falar sobre isso? Veja, a água, como eu disse, poderia ser aqui um símbolo do desperdício. Vai estragar, vou perder. É o medo que muita gente tem de ser fiel a Deus, porque imagina que vai perder, vai haver um apodrecimento do meu pão, ele não vai ser mais aproveitável, não vão mais poder consumi-lo. Só que pensa bem no que simboliza a água, irmãos. Efésios, capítulo 5, versículo 26. Vamos ler lá. Efésios, capítulo 5, verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Paulo diz que a gente é purificado, a igreja é purificada por uma lavagem de água promovida pela palavra. Então, para Deus, a água simboliza aqui a sua palavra. A palavra é o verbo de Deus. Jesus é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A palavra e Jesus se ligam continuamente. Então, lançar sobre as águas, a água simboliza, a palavra simboliza Deus. E ali, quando eu faço isso, quer dizer, eu lanço nas mãos de Deus. O que eu lanço nas mãos de Deus? A minha vida, o meu sustento, o que eu tenho, o que me dá sustento e dá sustento à minha família. Eu lanço nas mãos de Deus. Veja, João capítulo 7, versículo 38. João capítulo 7, verso número 38, um versículo conhecido, onde Jesus diz: quem crer em mim, como diz a palavra, a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu disse que a água é a palavra, a água é Jesus e agora a água é o Espírito Santo. Tudo isto está relacionado. Quem crê, do seu interior fluirá ou fluirão rios de água viva, a presença de Deus. Então, lance o teu pão sobre as águas. Lance o teu sustento, lance o teu trabalho, o teu pão de cada dia, não é? O pão que você trabalha para ganhar, lance nas águas da palavra de Deus, na presença do Senhor, nas mãos do Espírito Santo. Lance isso tudo, é o melhor investimento que você pode fazer. Veja o que diz a Bíblia também em Jeremias, vamos lá, ao profeta Jeremias, no capítulo número 2, no versículo número 13, Jeremias 2, 13. Porque dos males que cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não derretêm as águas. Deus se identifica como um manancial de águas, uma fonte de águas, aquela mesma que Jesus disse jorraria do interior de quem cresce nele.
Ao crer nele, então jorra em mim a presença de Deus. Simbolicamente, Deus se faz presente na abundância das águas. Então, Deus está dizendo, eu sou o manancial de águas. É em mim que você tem que lançar o seu sustento, o seu trabalho, o seu pão de cada dia. O fruto do seu trabalho você tem que entregar nas minhas mãos. Se Deus não abençoar, não adianta eu ganhar. Talvez aquele ditado tão batido que muitos conhecem, não é? O pouco sem Deus é bom, mas o muito sem Deus não é nada. E aí, o que adianta ganhar, mas não ter Deus? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta eu ter um salário enorme, mas não ter Deus? Mas o pouco com Deus, aí sim, esse é bom, esse é lucrativo, esse é realmente vale a pena. Então, há aqui uma promessa de Deus. Lance sobre mim a tua vida, a tua esperança, semeie em mim, não é? E aí você vai encontrar. Mas o versículo 1 de Eclesiastes 11 diz que depois de muitos dias eu acharei. E aqui é que está o problema de muita gente, porque a gente não quer investimento a longo prazo. O que as pessoas mais desejam hoje é investimento a curto prazo. Eu lembro do Bitcoin de novo, né? Porque você tem a promessa, de repente, de comprar agora e daqui amanhã ou depois vender pelo dobro do que você comprou. Quem não quer isso, né? Opa, é esse investimento que eu quero, porque eu não preciso nem demorar muito a ganhar dinheiro. Eu faço hoje, daqui a uma semana já estou rico. Né? Isso aí é curto prazo. Só que a Bíblia fala que o nosso investimento em Deus é a longo prazo. As coisas com Deus são sempre a longo prazo. Depois de muitos dias, você vai achar. Não é no dia seguinte, não é na hora imediata. Há pessoas que fazem provas com Deus, né? Diz assim, olha, eu vou ser fiel, mas o Senhor precisa me abençoar. Se o Senhor não me abençoar, então eu vou perceber que não adianta nada ser fiel. E aí a pessoa deseja uma bênção para o dia seguinte. Só que a Bíblia diz que é depois de muitos dias. A promessa de Jesus lá em Mateus 6,33, a gente leu o 34, né? Que diz que a gente precisa dar a cada dia o seu próprio mal. Agora leia Mateus 6,33. Olha a promessa feita aqui por Jesus. Você já conhece o texto, né? Mas vamos ler de novo na Bíblia. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? O próprio texto diz. Estava Jesus falando de comer, de beber e de vestir. Isso é o básico do básico. Comer e beber e vestir. Não quero ficar sem o que comer, nem o que beber, e também não quero andar pelado. Então Jesus está falando de coisas básicas. E ele está dizendo, ao buscar o primeiro lugar, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, estas coisas me serão acrescentadas. Eu terei tranquilidade em Deus em relação a essas coisas. Não importa o tempo, não importa quanto tempo passe, a semente que você semeou, ela vai produzir. Por quê? Porque Deus é fiel. Porque esse é um princípio de Deus. Não importa o tempo que passou, Deus não esquece o que você semeou. Mas lembra que esse princípio vale para o bem e vale para o mal. Não esqueça nunca isso. Tanto vale para o bem quanto vale para o mal. Semeei coisas boas, colherei coisas boas. Semeei coisas ruins, colherei coisas ruins. Então, no princípio, Deus está dizendo, depois de muitos dias, você vai achá-lo. Depois de muitos dias, será compensador o investimento que você fez. Outra coisa que o texto vai destacar, e eu quero voltar lá a Eclesiastes, capítulo 11, e ler com você aqui o versículo número 4. Eclesiastes, capítulo número 11, voltando lá no versículo número 4, diz: quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará.
Diz a Bíblia aqui que não adianta ficar só olhando, observando. Observar o vento não faz você semear. Você apenas olha, mas não semeia. A promessa de colheita é para quem semeia e não para quem observa. Então, olhar apenas para o vento não adianta, porque olhando para o vento você não semeia, você não age, você não faz coisa nenhuma. Agora, olha esse princípio para a nossa vida pessoal. Eu quero melhorar de vida. Você quer melhorar de vida? Só que olhando para o vento você não vai melhorar de vida. Entendeu o princípio? É fácil, né? Olhando a vida passar, você não vai melhorar de vida. Olhando para as coisas do mundo, olhando para os bens dos outros, olhando, você não vai melhorar, porque só melhora quem semeia. E para semear, você precisa trabalhar. Você precisa colocar as mãos no arado. Você precisa agir. Então, o que diz a Bíblia é que ficar olhando não resolve o seu problema. Pelo contrário, isso apenas cria problema. Então, quem olha para o vento, certamente não vai semear. E quem olha para as nuvens também não vai colher, diz aqui o texto, né? Ficar olhando para as nuvens não colhe. Simbolicamente, o que significa isso? Olhar para as nuvens são sinal de problema, não é? Você lembra lá do profeta, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ali era bênção, né? Porque a chuva ia descer. Mas quando você acorda de manhã, olha para fora e vê aquela nuvem preta carregada, você diz assim, vai chover. Aí talvez você diga, é melhor nem sair de casa hoje, porque pode ser que eu fique preso na rua. Então, olhar para a nuvem aqui tem o sentido de olhar para os problemas, olhar para as dificuldades. E a Bíblia diz que quem fica olhando para o vento, ou seja, não faz nada, vento é vaidade. Eclesiastes fala muito disso. Olhar para o vento é olhar para a vaidade, é não pensar, não fazer absolutamente nada. E, irmãos, por incrível que pareça, eu conheço homens assim. Homens que sonham ter alguma coisa, mas não fazem nada para chegar lá. Homens que olham e desejam, mas não fazem nada para chegar ao objetivo. Homens que ficam olhando para a vaidade, pensando, querendo ter as melhores coisas, usar as melhores roupas, ter as melhores marcas, mas parece que imaginam que isso cai do céu. Vai acontecer um milagre, Deus vai jogar aqui na minha frente, aquele tênis bacana, aquela marca legal. Não adianta, não funciona assim. Olhar para o vento, olhar para a vaidade não produz. Mas no mesmo texto diz que olhar para as nuvens, e as nuvens aqui o símbolo da dificuldade, também não produz, não resolve, não vai colher quem fica olhando para as nuvens. Sabe o que é a imagem aqui? É daquela pessoa que só olha para as dificuldades. Quem sabe a sua vida financeira não anda para frente porque você é aquele que só olha para as dificuldades. Sabe aquela pessoa que você pergunta, tá tudo bem? Ela diz, vai se indo. Você já ouviu isso, essa frase? A frase me dá uma raiva, irmãos. Vontade de socar o estômago do camarada, né? Tá tudo bem, vai se indo. Como Deus quer, ainda usa Deus, né? Tô levando, né? Como se a pessoa dissesse assim, a minha vida não dá certo, porque parece que as coisas, a sorte não sorriu para mim. Alguns usam aquela expressão, não nasci virado para a lua, né? Não é isso que falam, hein? Parece que tudo dá errado para mim, só dou azar. Por quê? Porque é muito difícil. Todo mundo dá certo, menos eu. Porque a pessoa só olha para as nuvens. Ela só olha para as dificuldades. Se tem alguma coisa para dar errado, ela só olha para o que dá errado. Ou seja, é aquele que é pessimista completo. Amados, eu não digo que otimista ou pessimista faça alguma diferença em relação aos planos de Deus. Porque os planos de Deus sempre vão se cumprir, independente do meu otimismo ou do meu pessimismo. Mas o pessimismo atrapalha muito a vida. Porque o pessimismo é a minha maneira de encarar a vida. Como é que você encara a vida? Como é que você acorda de manhã?
Ah, mais um dia. Ó vida, ó azar, não aguento mais isso. É assim que a gente começa o nosso dia. O que você vai colher disso aí? Me diga. Não importa a sua profissão, talvez você não trabalhe no que você gostaria, né? Muitos de nós não estão trabalhando naquilo que gostariam, é uma realidade. Alguns coaches, né, da vida aí até dizem assim, olha, larga tudo, larga o teu emprego, vai fazer o que você gosta. Né? Tem muita gente que fala assim, mas é complicado, né? Será que você consegue, fazendo o que você gosta, ganhar o que você ganha e sustentar a tua família? Então não é tão simples quanto um discurso. Mas a verdade é que independente de você fazer o que você gosta, o que você odeia, sei lá, você não pode começar o dia olhando para as nuvens. Começar o dia olhando, que azar, que inferno, mais uma semana naquela empresa, naquela sala, né? Eu não aguento mais isso. Não dá para viver dessa forma, porque quem vive assim, a Bíblia diz, não vai cegar, quer dizer, colher. Não vai colher, você não vai colher nada bom olhando para as nuvens, olhando para as dificuldades. É o estado de espírito. Como é que está o estado de espírito? Às vezes o problema não é o dinheiro, o problema é o espírito, como foi dito aqui. Que o dinheiro não é tudo, mas um espírito manso, um espírito alegre, não é? A vida abundante proposta por Cristo, não é porque tudo me vai bem, não é porque eu tenho tudo que eu quero, mas é porque eu creio, porque eu confio em Deus. A vida que você leva é a vida de alguém que confia ou a vida de alguém que é quase com um descrente, né? Como é que é a sua maneira de reagir? Então, quem fica olhando para as nuvens, aqui está dito na Bíblia, não vai colher nada, porque só vai reclamar a vida inteira, só vai acabar invejando a vida dos outros. O que o outro tem, o que o outro conquistou. Invejar é a coisa mais fácil do mundo, irmãos. Agora, trabalhar para ter que é difícil, né? Invejar a posição, a situação, a vida, os bens do outro é muito fácil. Mas trabalhar para chegar lá onde o outro chegou é que é necessário. E ali essa parte é nossa. Mas enquanto a gente ficar dando a desculpa das nuvens, dos problemas, por que você não vai? Porque comigo não dá certo, né? Comigo as coisas não andam. Eu já tentei, mas comigo é só problema. Eu acho que eu tenho uma urucubaca, né? Tem gente que fala assim. Você não é crente, não, irmão? Você tem o Espírito Santo. Então, você com Deus não precisa mais nada. Agora tem que mudar o semblante. Olha o semblante. Antes de Caim matar Abel, Deus vai alertá-lo, né? Aí depois, aí já era. Aí cai tudo, né? Cai o semblante, cai tudo. Mas como é que está eu agora? Como é que eu estou agora? Como é que eu vivo agora? O problema não é o que você tem no bolso, mas é o que está na sua mente. Como é que a gente cuida disso, né? Como é que a gente trabalha? Como é que a gente vive positivamente? Viver positivamente é viver acreditando naquilo que Deus é capaz de fazer, nos planos que Ele tem para mim, que são planos bons. E eu preciso aprender a colaborar com esses planos. E aí vem o texto em Eclesiastes mais uma vez, agora diz no verso 6, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. A ordem aqui é muito simples. A ordem de Deus é trabalhar. Ele diz, semeia de manhã, aí de tarde, dorme. Não. Tão bom dormir de tarde, né, irmão? Um soninho depois do almoço. É uma maravilha. Só que o princípio de Deus não é esse, não. O princípio de Deus é assim, trabalhou de manhã, agora trabalha de tarde. Continua, semeou de manhã, agora semeia de tarde. Porque você não sabe qual vai ser a que vai produzir. Então, continue semeando, continue aplicando, continue se envolvendo. Ou seja, a ordem de Deus é trabalhar. Deus abençoa o nosso trabalho. É nisso que eu tenho que focar a minha atenção em relação à minha vida financeira. Com Deus, o pouco é muito. Com Deus, o pouco é bênção, porque Deus abençoa o meu trabalho. Aonde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Aonde eu colocar os meus pés,
prosperará. São promessas de Deus. Mas a minha mente tem que mudar em relação a isso. Eu tenho que primeiro ser crente em Deus. Crer em Deus. E olhar para a vida com os olhos da fé. E a fé é no que eu não vejo, não no que eu vejo. Quando eu olho para o que eu tenho, talvez eu diga, eu não tenho o suficiente, eu não trabalho no que eu gosto, não ganho quanto eu gostaria. Isso está tudo nos meus olhos. Mas eu preciso olhar diferente e dizer, Deus abençoa o meu trabalho. Deus abençoa onde eu colocar as minhas mãos. Eu não sei qual é o trabalho de muitos irmãos aqui, mas o que for o seu trabalho, abençoe o seu trabalho. Abençoe aquilo que você faz, porque Deus abençoa. Aonde você colocar as mãos, abençoe. Se você dirige carro, Deus abençoa esse carro. Abençoa esse volante, né? Se você trabalha com as mãos, você é um faxineiro, varre, Deus abençoa as minhas mãos. Não importa o que você faz. A bênção de Deus tem que estar inserida no seu trabalho. Porque essa bênção é que fará você desfrutar o seu trabalho. E a gente precisa dos princípios da organização, do planejamento, de tudo que foi visto aqui, mas preciso, em primeiro lugar, entender que Deus me abençoa. Olha o verso 5, o que diz aqui. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Talvez a gente não conheça Deus o suficiente. A gente fique muito restrito naquilo que a gente pensa, imagina sobre nós mesmos. E a gente precisa conhecer que Deus faz todas as coisas. É por isso que eu preciso trabalhar. Jesus disse certa vez, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Pai trabalha, Jesus trabalha e eu vou ser vagabundo? Pensa nisso. Funciona isso? Pai trabalha, Jesus trabalha, o Espírito Santo está trabalhando aí, em você, em coração duro, e eu não quero trabalhar e quero ganhar, né? Eu não quero fazer nada, não quero semear, mas quero colher. Não funciona. A gente precisa mudar essa visão. O que nós precisamos é semear. Semear de manhã, semear de tarde, semear em tudo aquilo que a gente faz. Quer melhorar de vida? Semeia. Não adianta ficar sonhando, realiza. Ah, se eu tivesse o 2º grau, faz o 2º grau. Ah, se eu tivesse a faculdade, faz a faculdade. Você precisa começar, não adianta só reclamar, mas não consigo. Pai, se dedica, coloca as mãos e Deus abençoa aquilo em que você coloca as suas mãos. Deus sempre fará a parte dele. Então, não se acomode, lance o teu pão sobre as águas. Amados, esse princípio que nós precisamos adotar para que a vida financeira seja um desenrolar disso tudo. Porque o problema financeiro, como eu repito aqui, não é quanto a gente ganha, mas é o que a gente faz com o que a gente ganha. É o que a gente vive, qual é a nossa qualidade de vida. Eu já contei aqui na igreja algumas vezes, né, um testemunho do meu passado longínquo. Agora eu posso dizer para você, as coisas eu não tenho do que reclamar na área financeira. As coisas estão funcionando bem. Tenho nada para reclamar, mas nem sempre foi assim, né? Já passei dureza, irmão, já foi meio brabo aí, né? No início do casamento, há 35 anos que a gente vai fazer de casado, né, a gente viveu situação complicada. Quando a minha esposa engravidou, eu não estava trabalhando em Furnas ainda, né? Eu vinha trabalhar em Furnas depois. E tudo foi um milagre de Deus na nossa vida. Eu tinha saído de um emprego, eu trabalhava na Datamec. Alguém lembra da Datamec? Ali na Rua Estrela, no Rio Comprido, empresa de processamento de dados, né? Que era do governo, tratava das loterias da Caixa Econômica. Alguém lembra da Datamec? Ninguém lembra? Coitada da Datamec. Já existiu, era do governo, era do Serpro, né? Depois virou do Serpro, mas ela fazia as loterias, né, do Rio. E do Rio não, do Brasil todo. E eu deixei a empresa, fiquei desempregado, porque eu quis,
né? Cismei que podia ganhar mais, tal, saí. E nesse período que a Luciene engravidou, e aí eu comecei a vender plano de saúde. Olha, já vendi plano de saúde, Golden Cross. E foi uma bênção, porque ao vender o Golden Cross, a empresa onde eu era corretor, ela dava Golden Cross para a gente. Então, Maurício nasceu por um plano de saúde, né? Não foi no hospital público, ele nasceu no hospital particular, ali na Clínica Santa Lúcia, em Botafogo. Tudo providência de Deus. Eu fiquei nessa empresa, acho que 4, 5 meses, né, o tempo de receber o plano de saúde, dele nascer. E aí depois, a empresa me chama, eu entrei em Furnas, janeiro de 1988. Mas, como todo início de emprego, não era. Era melhor do que eu tinha na Datamec. Se eu for fazer uma conta aqui, era como se fosse, talvez no meu primeiro salário lá em Furnas, o equivalente a uns 2 salários mínimos e meio, talvez, ou 2,5, quanto está hoje, 1.200, então talvez 2.400. É um bom salário, mas para viver, para cuidar de casa, de família e tal, não dá, né? É complicado, então você tem que se virar. E assim eu comecei lá em Furnas, ganhando isso, e não dava para fazer o que a gente podia fazer. Então, não tinha lazer, não tinha diversão, não tinha passeio, não tinha cinema, não tinha almoçar fora, jantar fora. E nem pensar. Na verdade, quando eu montei o meu apartamento, só tinha cama de casal, um sofá e uma geladeira. Não tinha mesa. A gente não comia na mesa, porque não tinha mesa, no apartamento que eu me mudei. Então essa foi a dificuldade inicial da vida. Mas uma coisa que eu disse aqui várias vezes já, os mais antigos já conhecem, a gente era feliz. Não depende do que tem, depende do que a gente é. E também do que a gente sonha, do que a gente pensa, do que a gente visualiza. Uma coisa que eu sempre bato a tecla aqui, os olhos bons e os olhos maus. Eu acho que o que estraga a vida de muita gente são os olhos maus. Os olhos maus é esse olho que só olha para a nuvem, só olha para a dificuldade, só fica dizendo, que azar, por que a minha vida está assim, eu não melhoro, isso, aquilo, só olha para o que é pior. Você precisa olhar para frente, para as coisas que Deus pode fazer. E veja, nessa época eu não era nem cristão ainda, nem convertido eu era ainda, né? Mas havia uma esperança no meu coração, havia um sentimento bom, né, em relação à nossa vida, e a gente não tinha como fazer. E eu comecei então a filmar, eu comprei uma filmadora e comecei a filmar festa de aniversário. Já contei essa história, quem já ouviu essa história aqui já está cansado, né, de ouvir essa história, mas vou contar de novo. Mas eu comecei a filmar festa de aniversário. E isso é uma beleza, irmãos, porque você aí come, né? A grande vantagem de filmar festa de aniversário, primeiro, você arruma um programa para fazer sexta, sábado, domingo, né? Não tinha igreja, não era cristão. Então você arruma um programa, um passeio, de graça, e ainda come. Come, bebe, né? Então a Luciene ia comigo, Maurício já ficava com a minha mãe e tal, a gente ia para a festa lá, filmava, e aí ela levava a lâmpada, né? E eu na filmadora lá, depois editava em casa, um processo rudimentar, a beça. Mas era uma bênção para a gente ter uma diversão. Comia, lanchava, salgadinho, refrigerante. Então, durante muito tempo, eu trabalhei em Furnas e fazia filmagem lá. E a coisa dava um dinheirinho a mais. Não dava para sair, não dava para passear. Era um dinheirinho a mais para pagar as contas. Porque eu me lembro que quando eu casei, a gente foi morar com a minha mãe. Foram os piores 9 meses da minha vida. Foi o inferno, não foi nem um purgatório, né? Foi um inferno. Então eu morei 9 meses com a minha mãe. Eu acho que eu sofri o que tinha que sofrer. Se sofrimento salva, eu estou salvo, né? Naqueles 9 meses. Mas aí, quando eu entrei em Furnas e com o primeiro salário, comecei a fazer as coisas, aí eu falei, eu vou alugar um apartamento. A primeira coisa que eu fiz foi alugar um apartamento. Aluguei um apartamento na rua Barão de Tapajipe, pequenininho, quarto e sala, com um banheirinho, né, um quartinho de empregada reversível.
que foi o quarto do Maurício, e aí esse aluguel era mais da metade do meu salário que eu ganhava em Furnas. Então, se eu ganhasse ali 2.000 e pouco, o aluguel era 1.300, com condomínio e tal. Então não tem como. O resto é comer. Então você sobrevivia, né? Mas isso não quer dizer tristeza, isso não quer dizer desespero, isso não quer dizer, ó vida, ó azar, vida desgraçada, miserável. Não, é vida boa. Estou com a mulher que eu amo, estou bem na minha casa, estou trabalhando. O que eu quero mais da vida? Então, a que eu ia contar, que já contei várias vezes, é que nesse meio tempo, sem dinheiro, o que sobra, irmãos? Romance. Você pode não ter dinheiro, mas tem romance, não tem? Faz umas cosquinhas de noite, não faz? Hein? Ah, ou não? Poxa, agora não tem dinheiro, também não tem nada, aí morre então, pô. Ó, se mata, né? Tem que ter alguma alegria na vida, né? Então, aí não dá. Aí na papelaria, uma cartela que tinha, ainda deve vender até hoje, umas etiquetas fosforescentes. Aí tinha em formato de planeta, lua e estrela. A cartela de etiquetas fosforescentes. Lua, planeta e estrela. Aí eu botei no teto do quarto, em cima da cama, enchi aquele teto de etiquetinha. Alô, som. Enchi o teto, né, com essas estrelinhas, lua, planeta, cometa, e aí, de noite, não tem o que fazer, a gente deita na cama, apaga a luz, eis que o céu brilha, eis que os planetas, os cometas, né, e aí, vamos lá, né? É a festa. Então a nossa alegria era ver a estrela de noite, né, dentro do quarto, e assim a gente vive. Então, não depende do que você tem, depende da sua cabeça. Qual é a cabeça? Ser fiel no pouco, sobre o muito você vai ser colocado. Valorize as pequenas coisas, valorize o que você tem. Irmãos, eu tinha um chevelho. Você já teve um chevelho? Mas era velho mesmo. Era daqueles que botava dedo. Alô, 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 alô. Aquele chevelho que você fura igual queijo, né? Enfiava o dedo, tinha buracos de ferrugem perto do vidro, na longarina, aquele é danado para enferrujar o chevette, lembra? O para-choque, para-lama, todo enferrujado. Então aquilo ali era horrível, mas era o meu carro. Qual é o melhor carro do mundo? É o meu. Qual não é? Qual é o melhor carro que é o seu? Ah, pastor, eu não tenho um carro, você tem uma bicicleta? A melhor coisa do mundo é a sua bicicleta. Nem uma bicicleta eu tenho. Olha essa perna linda que você tem aí. Valoriza ela, né? Dá valor a ela. Então, a questão são os olhos, a questão são os valores. O que eu quero para ser feliz, o que eu preciso para ser feliz. A gente às vezes acha que precisa de uma coisa, e essa coisa não vai trazer a felicidade, que ela está do teu lado, ela pode ser alcançada com muito mais facilidade, com coisas simples, é só você mudar a visão. Muda a maneira de olhar, né? Muda a maneira de enxergar a vida, os valores, as coisas que você tem, né? Não menospreze as coisas que você tem, valorize, você tem o melhor carro, você tem a melhor bicicleta, você tem a melhor perna, você tem a melhor esposa, valorize o que você tem. Não fique olhando o que o outro tem. Valorize o que Deus colocou na sua mão. E aí, seja fiel a Deus, semeie, né? Vá, seja fiel, seja organizado, seja planejado. Isso eu sempre fui, né? Planejamento, organização. Aí as coisas vão acontecendo. Aí as coisas vão tomando forma. Mas primeiro, a gente tem que viver essas experiências. Amém, meus irmãos? Só para terminar, eu deixo com você aqui 1 de Pedro 5, 6 e 7. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 6
e versículo 7, em que Pedro diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós. Lance sobre ele a ansiedade. Melhore a tua maneira de olhar a vida, os teus olhos, né? Olhe e veja que Deus tem feito por você. E seja fiel. Semeie no reino de Deus, semeie na sua vida, não invista na sua casa, na sua família, realize, né? Concentre, se organize, planeje, e as coisas vão chegar lá. Mas tudo tem que começar. E aí, quando não tiver nada, bota umas estrelinhas no teto e manda ver. Tá bom? Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado por nós estarmos juntos aqui, recebendo palavras que vêm do Senhor, conselhos para a nossa vida, bons conselhos, assim esperamos, para que a nossa vida melhore a cada dia e a gente viva no padrão que o Senhor tem para nós. Vida e vida em abundância. Abençoa meus irmãos, Pai, dá bons olhos a cada um deles, organização, planejamento, Pai, para que a vida financeira seja transformada, que eles aprendam a semear no Senhor, lançar sobre o Senhor toda ansiedade, toda preocupação, porque o Senhor há de cuidar de cada um deles. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.